E eu também direi o seguinte: isso pode levar à Terceira Guerra Mundial se não for resolvido. Chegará um ponto em que isso não vai mais se limitar a esses dois países. Temos outras questões também, como a economia e nossa cooperação nos mercados mundiais de energia. Se for realmente necessário que eu deixe meu cargo, estou pronto. Posso trocar isso pela OTAN se essas forem as condições. E eu diria que a Rússia talvez tenha perdido 700 mil pessoas. E aí, pessoal, tudo bem? Ontem eu falei que a Rússia tinha lançado o maior ataque de drones e mísseis da guerra com o uso de 4 tipos diferentes de poderosas ogivas. Como a munição da Ucrânia e de toda a Europa está acabando, Putin está aproveitando o momento para devastar, mesmo com negociações de paz em andamento. Na verdade, o presidente russo quer mesmo pressionar a Ucrânia e toda a Europa para que um cessar-fogo comece logo, já que ele vai ser praticamente declarado vencedor e vai ficar com tudo o que conquistou até agora. Enquanto isso, sem munição para mandar para a Ucrânia, os europeus tentam não ser chutados pelos americanos. Emmanuel Macron e Keir Starmer correm para tentar convencer Trump a não ceder tanto para Moscou. Mas a aproximação entre os Estados Unidos e a Rússia deixa um sentimento misto de traição e humilhação nos europeus. No meio dessa confusão, a China se mantém no seu próprio jogo, muito inteligente por sinal. Pequim rejeitou a ideia de Trump e Putin de reduzir os gastos militares, deixando claro que não vai entrar nessa conversa e que continuará investindo pesado em suas forças armadas. Taiwan está em desespero. A relação entre China e Rússia segue firme. Xi Jinping e Putin conversam com frequência e fortalecem parcerias estratégicas. Enquanto os Estados Unidos tentam resolver a crise na Ucrânia, Moscou e Pequim continuam se aproximando. O petróleo também virou peça central nesse conflito. Ataques russos e incertezas no mercado internacional fizeram os preços subirem. A OPEP já planeja mudanças, e isso pode impactar diretamente o bolso da população. Aliás, o mundo está mudando, e as alianças também. A aproximação de Trump com Putin, a resistência da China em diminuir seus investimentos militares e as tensões entre os aliados ocidentais mostram que estamos diante de um novo tabuleiro geopolítico. Agora fica a dúvida: Trump está se unindo a Putin, mas a Rússia é parceira de um dos principais rivais dos americanos, se não for o maior, que é a China. Como Putin vai fazer para agradar os dois? Ou quem Putin vai chutar primeiro? Sobre a vitória russa, te pergunto, foi melhor para o mundo? Foi o único caminho para evitar uma terceira guerra? Lembrando que essa matéria de agora foi baseada nas notícias do Sky News, The New York Times, BBC, The Guardian, Al Jazeera, Sputnik, RT News e Telegram. Antes de começar o vídeo, só um aviso aos inscritos do canal. Eu tô retomando com o bolão da Mega Sena, que corre no último sábado do mês, onde os inscritos participam totalmente de graça. Basta seguir as instruções que eu coloquei na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, e se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que concordamos em retomar o funcionamento normal dos serviços diplomáticos. A expulsão constante de diplomatas de Washington e de Moscou não leva a nada de bom. Se isso continuar assim, nesses prédios só trabalharão faxineiros, cujo trabalho, sem dúvida, deve ser valorizado, mas isso não é o propósito para o qual as representações diplomáticas foram criadas. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, na minha opinião, demos o primeiro passo para retomar o trabalho em diversas áreas de interesse mútuo, como o Oriente Médio no sentido amplo da palavra. Refiro-me à nossa presença contínua na Síria, à resolução do conflito palestino-israelense e assim por diante. Há muitas questões em cuja solução tanto os Estados Unidos quanto a Federação Russa estão envolvidos, apesar de, é claro, darmos prioridade à situação relacionada à comunidade dos Estados independentes. Temos outras questões também,
como a economia e nossa cooperação nos mercados mundiais de energia. Portanto, no geral, sim. Também há a questão do espaço. Afinal, apesar de todos os problemas dos últimos 3 anos, nossa cooperação no espaço continua. Na Estação Espacial Internacional, tanto astronautas americanos quanto cosmonautas russos continuam trabalhando. O trabalho continua e há boas perspectivas. Tudo isso foi objeto de discussão e análise na reunião. E a avaliação foi positiva. Sim, desculpem-me, mas de modo geral. Como foi relatado, a reunião foi muito amigável. Do lado americano, havia pessoas completamente diferentes, abertas ao processo de negociação, sem preconceitos ou julgamentos sobre o que foi feito no passado. Pelo menos nos contatos bilaterais, isso não aconteceu. Eles estavam dispostos a cooperar e abertos ao trabalho conjunto. Em várias partes da Ucrânia, como Kiev, Odessa e Sumy, os danos das 267 ogivas russas de drones kamikazes foram pesadas. A defesa aérea conseguiu interceptar 138 drones, mas outros 119 sumiram do radar. Ninguém sabe se caíram sozinhos ou se atingiram algo. O impacto foi grande. Em Kherson, 2 pessoas foram vitimadas e em Kryvyi mais uma pessoa perdeu a vida. O pessoal está cada vez mais assustado com esses ataques, que não param de crescer e atingem áreas civis sem aviso. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu socorro para o mundo. Ele quer apoio da Europa e dos Estados Unidos para segurar o avanço russo. Ele disse que só na última semana a Rússia lançou mais de 1.000 drones e 1.400 bombas aéreas. A Rússia não parou por aí. Em 3 dias, atacou a Ucrânia mais 3 vezes com drones. Só na última noite, os ucranianos derrubaram 133 drones russos e 6 mísseis, mas alguns conseguiram passar e causar estragos em cidades importantes. A Ucrânia está tentando segurar a onda, mas não está fácil. As defesas aéreas estão sendo sobrecarregadas com os ataques constantes. A Rússia usa até drones sem explosivos para confundir os radares e abrir caminho para os ataques mais pesados. A coisa ficou ainda pior quando um alerta de ataque aéreo foi disparado em quase toda a Ucrânia. Mísseis de cruzeiro russos foram lançados contra Kiev, deixando vários feridos e causando destruição em casas e prédios. Em Obukov, uma mulher de 44 anos ficou ferida. A explosão destruiu construções e deixou um cenário de terror. O pessoal que mora ali teve que correr para os abrigos e esperar os ataques pararem. A Rússia disse que conseguiu destruir 19 drones ucranianos durante a noite. Esse conflito não para e a cada dia fica mais intenso, com ataques de um lado e respostas do outro. O povo sofre enquanto as batalhas continuam. Donald Trump, agora presidente dos Estados Unidos, já começou a mexer as peças no tabuleiro. Ele iniciou negociações com a Rússia sem chamar a Ucrânia ou os países da Europa para conversa. Isso deixou muita gente preocupada. Trump falou que Zelensky é um ditador sem eleições e ainda sugeriu que a Ucrânia pagasse 500 bilhões de dólares em recursos minerais em troca da ajuda americana. Essa declaração pegou mal e aumentou ainda mais a tensão. O pessoal da Europa não gostou nada disso. O presidente da França, Emmanuel Macron, foi correndo para os Estados Unidos para conversar com Trump. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, também deve ir para tentar reverter essa situação. Trump está pensando em um acordo que pode mudar tudo. Ele quer congelar as fronteiras atuais da Ucrânia e suspender as sanções contra Moscou. Essa ideia agrada a Rússia, mas deixa a Ucrânia e a Europa furiosos. O Kremlin, por outro lado, não parece muito animado com a proposta. Eles querem mais do que isso e não pretendem aceitar qualquer acordo que não favoreça totalmente os interesses russos. O conflito já dura 3 anos e não tem sinal de que vai acabar tão cedo. Os ataques continuam, as cidades ucranianas seguem sendo destruídas e o mundo observa sem saber como essa história vai terminar. Enquanto os políticos fazem negociações, o povo segue sofrendo. As famílias ucranianas vivem com medo, sem saber quando será o próximo ataque. E agora, com Trump no poder, as coisas podem tomar um rumo ainda mais imprevisível. Nós estamos ajudando a Ucrânia como ninguém jamais ajudou antes. E posso dizer o seguinte: se eu não tivesse me tornado presidente, a Ucrânia ainda estaria em um nível onde ninguém sequer pensaria em um acordo de paz. E isso é uma coisa triste que aconteceu.
Isso nunca teria acontecido, essa guerra, se eu fosse o presidente. Zero chance. Mas aconteceu. Então, minha função é tirar vocês da guerra, tirá-los da guerra, deixá-los viver. É uma guerra sangrenta, é uma guerra horrível. Milhares de pessoas estão sendo mortas por semana. E eu diria que a Rússia talvez tenha perdido 700 mil pessoas. Acho que a Ucrânia provavelmente um número semelhante. E isso sem falar nas cidades e vilarejos que foram destruídos. Estamos falando de soldados. Isso tem sido um desastre sangrento e horrível, e nós vamos resolver isso. Precisamos resolver isso. E veja, não estamos falando de soldados americanos, soldados deste país. Estamos falando de Rússia e Ucrânia. Mas, do ponto de vista humanitário, precisamos resolver esse problema extremamente sangrento e brutal. E eu também direi o seguinte: isso pode levar à Terceira Guerra Mundial se não for resolvido. Chegará um ponto em que isso não vai mais se limitar a esses dois países. Já há um envolvimento significativo de outros países, e isso pode realmente levar a uma grande guerra, uma Terceira Guerra Mundial. E não vamos deixar isso acontecer. Tropas europeias podem ir para a Ucrânia como forças de paz. Quando o acordo for fechado, elas poderão garantir que tudo esteja sendo seguido corretamente. Não acho que isso vá ser um problema. E muitos países europeus, não quero falar pela França, mas sei que o presidente já mencionou essa possibilidade. Acho que será um grande dia quando pudermos entrar como forças de paz, em vez do que está acontecendo agora, com todo mundo sendo morto. Bem, vamos dar algum tipo de apoio e, obviamente, os países europeus estarão envolvidos, mas não acho que será necessário muito apoio. Não acho que isso será um problema. Uma vez que um acordo seja assinado, a Rússia voltará aos seus negócios. A Ucrânia e a Europa voltarão aos seus negócios. Não acho que isso será um problema. Eu me encontrarei com o presidente Zelensky. Na verdade, ele pode vir esta semana ou na próxima para assinar o acordo. E isso seria ótimo. Eu adoraria encontrá-lo. Nós nos encontraríamos no Salão Oval. O acordo está sendo trabalhado agora. Eles estão muito perto de um acordo final. Será um acordo envolvendo terras raras e várias outras coisas. E pelo que entendi, ele gostaria de vir aqui para assiná-lo, e isso seria ótimo para mim. Acho que eles ainda precisam da aprovação do conselho deles, ou de quem quer que precise aprovar. Mas estou certo de que isso acontecerá em algum momento. Eu também me encontrarei com o presidente Putin. Sim. Não sei quando, estamos tentando resolver essa questão, mas sim, em algum momento me encontrarei com o presidente Putin. O preço do petróleo subiu depois que um ataque de drones atingiu mais uma refinaria na Rússia. Dessa vez, o alvo foi a refinaria de Ryazan, que precisou parar as operações. Isso aumentou a tensão no mercado de óleo e pressionou os preços. O mercado também está de olho na OPEP, que já tem planos para voltar a aumentar a produção de petróleo a partir de abril. Essa decisão pode equilibrar os preços, mas tudo depende de como o conflito entre Rússia e Ucrânia vai se desenrolar. O impacto da alta foi menor porque Donald Trump agora está mais próximo da Europa e quer achar uma solução para o conflito. Ele teve um encontro com Emmanuel Macron na Casa Branca e começou a conversar sobre um possível acordo. Com isso, o petróleo Brent subiu um pouco, mas nada exagerado. O preço foi para $74,31 por barril, enquanto o petróleo WTI subiu para $70,70 por barril. Enquanto isso, a Rússia disse que quer um acordo de paz duradouro, e não apenas um cessar-fogo rápido, apoiado pelos Estados Unidos. Um diplomata russo afirmou que sem um acordo firme, o conflito pode voltar ainda pior. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, falou que Moscou quer um acordo que resolva as causas do conflito e que não adianta parar os ataques agora se isso significar uma retomada ainda mais intensa depois. As negociações entre Rússia e Estados Unidos já começaram, mas não ficou claro o que Donald Trump pretende com esse plano de paz. O pessoal está esperando para ver se ele vai tentar um acordo que favoreça Moscou ou a Ucrânia. A Rússia continua insistindo que teve que iniciar sua operação especial, porque a aliança da Organização do Tratado do Atlântico Norte se expandiu para o leste e que a Ucrânia não respeita a população de língua russa. Kiev nega tudo isso. O conflito já dura 3 anos e as negociações estão longe de um fim definitivo. Moscou quer garantias de que a Ucrânia não vai se unir à Organização do Tratado do Atlântico Norte e que os territórios ocupados vão continuar sob controle russo.
Com Trump no comando dos Estados Unidos, a diplomacia mundial está em um momento decisivo. Se ele conseguir um acordo que agrade Rússia e Ucrânia, pode acabar entrando para a história. Mas se errar, o conflito pode se prolongar ainda mais. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que o combate entre Rússia e Ucrânia pode estar perto do fim. Ele conversou com Donald Trump e pediu garantias de segurança para que a Rússia cumpra um acordo sem voltar a atacar depois. O encontro entre os dois aconteceu no mesmo dia em que o conflito completou 3 anos. Desde que Trump assumiu, a relação dos Estados Unidos com a Europa ficou estremecida, já que ele começou a negociar a paz só com Vladimir Putin. Enquanto Trump e Macron se mostravam amigos em público, na sede da Organização das Nações Unidas, a situação foi outra. Os Estados Unidos votaram ao lado da Rússia e da Coreia do Norte, o que surpreendeu muita gente. Essa reaproximação dos Estados Unidos com Moscou fez a Europa correr para tentar influenciar as negociações de paz. Os líderes mundiais se dividiram, cada um tentando garantir que sua visão do acordo seja aceita. O presidente dos Estados Unidos quer fazer uma cúpula diretamente com Putin, sem envolver outros países. Essa mudança nos aliados americanos deixou o pessoal da Europa preocupado, já que pode enfraquecer o apoio à Ucrânia. Enquanto isso, os líderes europeus foram até Kiev para se encontrar com Volodymyr Zelensky. Eles tentam mostrar que ainda estão do lado da Ucrânia, mesmo com Trump tomando outro rumo na política internacional. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, quer convencer Trump a pressionar mais a Rússia. Ele deve ir até a Casa Branca para tentar convencer o presidente americano a endurecer sua postura contra Putin. Putin não gostou da postura da Europa e disse que os líderes europeus estão muito do lado da Ucrânia para ajudarem a mediar a paz. Ele elogiou Trump, afirmando que o presidente americano tem mais liberdade para negociar. O pessoal acredita que Trump quer um acordo rápido para fortalecer sua imagem política e até tentar ganhar um prêmio Nobel da Paz. Mas muitos temem que ele faça um acordo ruim, que pode prejudicar a Ucrânia a longo prazo. Trump já deu sinais de que pode aceitar um acordo em que a Ucrânia ceda parte do seu território em troca da paz. Isso agradaria a Rússia, mas deixaria a Ucrânia enfraquecida, podendo abrir caminho para novos ataques no futuro. Na Casa Branca, Macron tentou convencer Trump a não fazer um acordo fraco. Ele disse que a Europa quer paz, mas que essa paz precisa ser bem estruturada, para que a Rússia não tenha espaço para quebrar o trato depois. No meio dessa pressão, a França e o Reino Unido ofereceram enviar tropas para garantir a segurança da Ucrânia após um possível acordo. Mas Trump não prometeu nenhuma ajuda militar, o que deixou os europeus apreensivos. Na Organização das Nações Unidas, os Estados Unidos votaram com a Rússia contra uma resolução que condenava o ataque à Ucrânia. Depois, aprovaram uma nova resolução pedindo o fim do combate, mas sem citar essa agressão russa. Trump se recusou a chamar Putin de ditador, mas já chamou Zelensky assim. Isso deixou claro para muita gente que ele está mais inclinado a fazer um acordo que favoreça Moscou do que um que realmente proteja a Ucrânia. O futuro do conflito agora depende das negociações. Trump quer mostrar que é um grande negociador, mas o que ele decidir pode mudar completamente o rumo da Ucrânia e da relação entre os Estados Unidos e seus aliados históricos. O presidente Donald Trump disse que Vladimir Putin aceitou tropas europeias na Ucrânia como parte do acordo de paz. Mas o Kremlin desmentiu essa informação e afirmou que não aceita forças de outros países no território ucraniano. A fala de Trump aconteceu depois de uma reunião com Emmanuel Macron na Casa Branca. Ele afirmou que perguntou diretamente para Putin sobre a presença de tropas estrangeiras e que o líder russo teria dito que não havia problema. No entanto, o porta-voz russo Dmitry Peskov disse que Moscou já deixou claro que tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte na Ucrânia, mesmo sob outra bandeira, são completamente inaceitáveis. Essa posição foi reforçada pelo chanceler russo. O chanceler russo, Sergei Lavrov, já tinha dito durante um encontro na Arábia Saudita que qualquer força militar da Europa ou de outro país na Ucrânia seria vista como uma ameaça direta e não seria tolerada pela Rússia. Enquanto isso,
Trump tenta aproximar os Estados Unidos da Rússia, e isso tem causado um racha com os países europeus. Muitos aliados históricos dos americanos estão preocupados com essa mudança na política externa. Se for realmente necessário que eu deixe meu cargo, estou pronto. Posso trocar isso pela OTAN se essas forem as condições, para que não precisemos discutir isso por muito tempo. Minha lógica na época era a seguinte: se vocês consideram que um acordo econômico faz parte das garantias de segurança, então, onde houver interesses do seu negócio? Parece-me lógico. Tudo bem. Eu só quero um diálogo com o presidente Trump. Acho que sou justo ao querer esse diálogo. Não estou assinando algo que fará com que 10 gerações de ucranianos tenham que pagar. Mas, de qualquer forma, a ajuda de 100 bilhões de dólares dos Estados Unidos, não 500, nem 300 ou 200, mas sim de 100 bilhões. A Ucrânia recebeu isso e somos muito gratos. O custo dessa guerra até hoje é de 320 bilhões. 120 bilhões da Ucrânia, 100 bilhões da Europa. Europa mais parceiros, por exemplo, o Japão contribuiu com cerca de 15 bilhões. E 100 bilhões dos Estados Unidos da América. Assim foram os gastos dessa tragédia, sem contar os executados. Macron foi o primeiro líder europeu a visitar a Casa Branca desde que Trump assumiu o novo mandato. Mas apesar do encontro amistoso, o presidente francês alertou Trump sobre os riscos de confiar demais em Putin. Macron pediu para que Trump tomasse cuidado nas negociações com o líder russo, pois a Europa não quer um acordo que enfraqueça a Ucrânia. Os dois discutiram sobre quem realmente está financiando a resistência ucraniana. Trump disse que os Estados Unidos gastaram muito mais do que a Europa no apoio à Ucrânia, mas Macron rebateu, afirmando que a Europa pagou 60% do custo total e que os americanos apenas garantiram empréstimos e subsídios. Além disso, Trump sugeriu que os Estados Unidos deveriam receber acesso aos metais raros da Ucrânia como forma de recuperar parte do dinheiro investido no país. Mas Volodymyr Zelensky rejeitou essa ideia na semana passada. Enquanto os líderes discutem, a situação na Ucrânia continua tensa. Os ucranianos atacaram posições russas perto de Chasiv Yar, no leste do país, tentando recuperar territórios tomados pelas forças de Moscou. Macron disse que apoia a iniciativa de paz de Trump, mas avisou que qualquer acordo precisa ser sólido o suficiente para garantir que a Rússia não volte a atacar a Ucrânia no futuro. Ele alertou sobre os riscos de um tratado fraco. Enquanto isso, Moscou e Washington seguem conversando nos bastidores. O governo russo disse que Kiev será chamado para as negociações no momento apropriado, mas até agora os ucranianos estão sendo deixados de fora das reuniões. A relação entre Estados Unidos e Europa ficou ainda mais complicada depois que Trump rejeitou uma resolução da Organização das Nações Unidas que exigia que a Rússia devolvesse os territórios ocupados da Ucrânia. No lugar disso, os Estados Unidos apresentaram outra proposta pedindo o fim do conflito, mas sem exigir que a Rússia devolvesse as terras. Isso fez com que vários países europeus se abstivessem de votar na resolução americana. No meio de toda essa confusão política, a Ucrânia segue sob alerta de novos ataques. A defesa aérea polonesa também entrou em estado de prontidão após identificar possíveis ameaças russas no espaço aéreo próximo ao seu território. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse que quer uma nova reunião com a Rússia para entender as condições que Moscou exige para encerrar o conflito na Ucrânia. Até agora, nada foi definido sobre um acordo. Rubio explicou que os Estados Unidos se reuniram com os russos na semana passada e perguntaram se tinham interesse em parar os combates. Moscou disse que sim, mas com certas condições. O problema é que essas condições não foram detalhadas. O próximo passo é uma nova conversa entre os representantes de Washington e Moscou. Os Estados Unidos também querem discutir com a Ucrânia para entender o que Zelensky aceitaria para encerrar o conflito. Rubio criticou a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, dizendo que sua resolução sobre a Ucrânia era agressiva e dificultava os esforços de paz. Ele afirmou que os Estados Unidos estão focados em um acordo real. As últimas negociações entre Rússia e Estados Unidos aconteceram na Arábia Saudita, onde os dois lados avaliaram as conversas como produtivas. Mas, por enquanto, o conflito continua sem previsão de um fim definitivo.
A China deixou claro que não pretende cortar seu orçamento militar, se afastando da ideia de Donald Trump e Vladimir Putin. Os dois presidentes sugeriram reduzir pela metade os gastos com defesa, mas Pequim não concordou. Trump quer discutir essa proposta depois que os conflitos na Ucrânia e em Gaza acabarem. Putin gostou da ideia e disse que a Rússia toparia cortar seus gastos se os Estados Unidos fizessem o mesmo, deixando a porta aberta para um acordo. A China, no entanto, não quis entrar nessa conversa. O governo chinês disse que seu orçamento militar é necessário para garantir a segurança do país e que não está envolvido em nenhuma corrida armamentista contra outras nações. Atualmente, os Estados Unidos gastam muito mais com defesa do que qualquer outro país. O orçamento americano é de quase US$ 1 trilhão, enquanto a China gasta cerca de 235 bilhões e a Rússia 145 bilhões. A recusa da China de cortar os gastos militares mostra que o país quer continuar fortalecendo suas forças armadas. Isso incomoda os Estados Unidos, que veem Pequim como um concorrente cada vez mais forte no cenário global. Enquanto isso, a relação entre China e Rússia segue firme. Os dois países reforçaram a parceria depois que Xi Jinping e Putin tiveram uma longa conversa por telefone, mostrando que a aliança entre eles continua forte. Putin disse que a Rússia considera a China um parceiro estratégico de longo prazo. Ele afirmou que essa relação não é baseada em conveniência e que não será influenciada por outros países, mostrando que os dois estão alinhados. Pequim e Moscou têm ampliado a cooperação em várias áreas, desde infraestrutura até questões militares. O governo chinês disse que a parceria com a Rússia ajuda a trazer mais estabilidade para o mundo e não é contra nenhum outro país. O Ocidente tem visto essa aproximação com desconfiança. Muitos analistas acreditam que a China e a Rússia estão tentando criar um bloco próprio, desafiando a influência dos Estados Unidos e de seus aliados. Além disso, os dois países têm trabalhado juntos em grandes projetos, como a iniciativa do Cinturão e Rota da China e a União Econômica Eurasiática da Rússia, fortalecendo ainda mais os laços entre eles. Xi Jinping e Putin também reforçaram a colaboração dentro da Organização de Cooperação de Xangai e do BRICS. A ideia é aumentar o peso desses grupos na política global e criar uma alternativa ao domínio ocidental. A China apoia as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia, mas sem se envolver diretamente. O governo chinês defende que os conflitos devem ser resolvidos de forma pacífica, sem interferência externa forçada. Enquanto isso, os Estados Unidos e a Europa seguem pressionando a Rússia com sanções. Mas a China não aderiu a essas medidas e continua fazendo negócios com Moscou, garantindo que o país tenha apoio econômico. Os laços entre China e Rússia estão cada vez mais fortes, e isso preocupa os líderes ocidentais. A parceria estratégica entre as duas potências pode mudar o equilíbrio de forças no mundo nos próximos anos. Com os Estados Unidos focados em seus próprios desafios, Trump terá que decidir se quer continuar tentando um acordo com Putin e Xi Jinping ou se vai endurecer sua postura contra os dois países no futuro. O conflito na Ucrânia segue sem previsão de acabar. Enquanto a Rússia continua atacando, a Ucrânia resiste como pode. Donald Trump tenta costurar um acordo com Putin, mas as condições que ele pode aceitar deixam muita gente desconfiada. A China segue fortalecendo sua relação com Moscou e ignorando os pedidos dos Estados Unidos para reduzir os gastos militares. Enquanto isso, a Europa corre contra o tempo para impedir que um acordo favoreça demais a Rússia. Se Trump conseguir um acordo com Putin, isso pode mudar todo o cenário global. Mas será que a Ucrânia vai aceitar um trato que pode significar perder parte do seu território? E os aliados europeus vão continuar apoiando Zelensky até o fim? E fica a dúvida, Trump está se unindo a Putin, mas a Rússia é parceira de um dos principais rivais dos americanos, se não for o maior, que é a China. Como Putin vai fazer para agradar os dois? Ou quem Putin vai chutar primeiro? Sobre a vitória russa, te pergunto, foi melhor para o mundo? Foi o único caminho para evitar uma terceira guerra? E você arrisca um palpite para a nova geopolítica mundial? A China vai desbancar de vez os americanos? Você acha que vai estourar outro conflito? Ou acredita que o conflito na Ucrânia na verdade não vai acabar? A Europa vai reagir?
Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu!